Esses dias saiu mais uma lista de melhores discos de todos os tempos na internet, que obviamente, assim como toda lista americana, acha que o mundo inteiro é os Estados Unidos e também a Inglaterra um pouco. A lista que eu tô falando é a da Apple Music, né? Mas eu não consigo levar a sério uma lista que ignora completamente clássicos aí de Djavan, Ed Mota e Racionais MCs pra colocar no lugar, sei lá, um disco do Arctic Monkeys. Mas mesmo tirando essa parte, vamos fingir que o mundo é só os Estados Unidos. Ainda assim, a lista é ruim. Basicamente, a lista inteira era feita daqueles clássicos básicos, né? Tipo The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, ou então o Exile on Main Street, do Rolling Stones. E aí, a cada 5 posições, eles jogam um disco mais atual ali, que eles acham massa. Tipo uma Billie Eilish, ou então o Tyler, The Creator. Fora que umas aberrações aí do tipo 1989 da Taylor Swift, né? O Taylor's Version na frente do The Chronic, do Dr. Dre, do Pet Sounds, do Beach Boys e do Revolver dos Beatles. Então tá, assim, você pode até dizer que o 1989 é melhor que o disco do Arctic Monkeys, mas falar que ele é melhor que, sei lá, o London Calling do The Clash, aí eu recomendo que você procure ajuda. Dito isso, eu tenho uma notícia para vocês aí. Essas listas, elas não têm valor nenhum, né? Essas listas, elas são criações da nossa cabeça apenas. Não existe o melhor disco de todos os tempos. Não existe e nem nunca vai existir um consenso sobre isso, né? O melhor disco de todos os tempos é aquele que você acha o melhor de todos os tempos. Eu posso fazer aqui a minha lista de melhores discos de todos os tempos e essa será a minha lista de melhores discos de todos os tempos. Gosto é gosto e se você nasceu com um, agradeça aos céus. E só para constar, essa lista da Apple aí colocou The Miseducation of Lauryn Hill, da Lauryn Hill, como o melhor disco de todos os tempos. Uma escolha segura, na minha modesta opinião, né? Porque é impossível discordar que esse disco é muito, muito bom. E fora que não tá indo no super óbvio aí, né? Tipo o Thriller do Michael Jackson ou então o Abbey Road dos Beatles, o segundo e o terceiro lugar da lista aí, respectivamente. É uma escolha que deixa os caras da Apple Music com aquela coisa de olha só como a gente é diferentinho, né? Porque foge do básico e também não gera uma grande polêmica. E aí, qual não foi a minha surpresa que nas primeiras cenas de Back to Black, né, a cinebiografia aí da Amy Winehouse, toca That Thing, né, um hitzaço aí do disco da Lauryn Hill. Logo no começo do filme, a Amy Winehouse, ela diz que não é uma Spice Girl, né, e que ela se inspira em mulheres de verdade, tipo a Lauryn Hill. E aí começa a tocar That Thing, né, e até parece que o filme vai nos levar aí a lugares mais interessantes que a tradicional cinebiografia. Você fica, pô, legal, o filme fez uma escolha interessante, assim como a lista da Apple Music. Aí você pensa que vamos entrar de cabeça ali nas influências da Amy Winehouse, né, no que levou ela a ser uma das cantoras mais diferenciadas aí dos nossos tempos. Mas não. Assim como a lista da Apple Music, o filme Back to Black ele é cheio de escolhas seguras, óbvias e até higienizadas, eu diria, né? Ele tem medo de sair do rasinho. Mas antes de entrar aqui no papo sobre Back to Black, cinebiografia de Amy Winehouse, que está em cartaz nos cinemas, eu gostaria de deixar um recado para você que gosta desse tipo de vídeo, gosta desse papo sobre cinema, sobre séries, sobre audiovisual. Inscreva-se aí no meu canal, dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que eu solto por aqui, me ajuda bastante também, beleza? É até meio difícil falar alguma coisa sobre Back to Black sem falar a mesma coisa de sempre aí, sobre as terríveis cinebiografias que viraram uma praga no cinema nos últimos anos. Mas infelizmente esse filme da Amy Winehouse aí é mais uma cinebiografia Wikipédia, né? Sem alma, sem cor, sem punch, sem razão nenhuma de existir. A não ser para dar um novo boost aí nos plays do artista, né, nos serviços de streaming, que basicamente é a função de todas essas cinebiografias que tem saído aí. Eu fico até pensando se não é ingenuidade minha ficar esperando algo muito diferente disso. A Amy Winehouse foi a primeira popstar internacional que tinha uma idade próxima da minha, né, nós nascidos nos anos 80,
que eu vi morrer. Só comparando, né, quando Kurt Cobain se matou, eu ainda era uma criança muito pequena, assim, e aquilo não significou nada pra mim. Mas no caso da Amy Winehouse, eu posso dizer que eu vi de perto a tragédia, né, e como a imprensa noticiou na época e como ela era retratada também antes da morte. Dá pra falar com tranquilidade e com propriedade também que esse filme não chega nem perto de te colocar ali. Uma pessoa que não conhece Amy Winehouse, ela não vai ter dimensão nenhuma do que foi Amy Winehouse com essa tragédia de filme, que é algo que eu também acho que é um problema recorrente aí de várias outras cinebiografias recentes. O filme começa com a Amy Winehouse jovem, obviamente, né? Mostra ali que ela tinha um talento e aí ela já tá gravando um disco. Depois de um tempo surge o Blake na história, que foi o par romântico que marcou e para quem ela viria a escrever muitas músicas. Quem acompanhou a história da Amy Winehouse sabe que esse cara foi um aproveitador que montou em cima dela, né, um escroto total. A impressão que eu tenho aqui é que a gente não vê exatamente como esse cara foi escroto. O máximo que a gente tem é uma cena em que um amigo tá ali conversando com ele e diz assim, pô, ela escreveu essas músicas todas aí pra você, ela tá cheia da grana agora, vai atrás dela. E isso aí acontece, né, a gente não vê como ele foi babaca, porque a relação dele com a Amy Winehouse não tem nenhuma profundidade, né? Mesmo ele tendo muito tempo de tela. O mais profundo que esse filme consegue fazer é colocar umas frases didáticas, né? Tipo essa do amigo falando pra ele ir atrás dela. Tem também o pai da Amy Winehouse, o Mitch, né? Que também teve uma importância grande na carreira dela, e aqui ele é mostrado como um anjo, assim, na vida da Amy. E quem conhece a história sabe que não é bem assim, né? O cara foi bem explorador também. Uma passagem muito famosa é quando a Amy decide se isolar, né, tirar umas férias, e o pai, ele simplesmente leva uma equipe de filmagem lá pro lugar. Mas obviamente nada disso aparece nesse filme, né? O Mitch é só um cara que tá lá, assim, ó, Amy, toma cuidado com as drogas aí, né? Esse negócio aí é meio ruim. Ele tá sempre tentando tirar ela das roubadas. E esse é um problema grave aí de todas as cinebiografias recentes, né, que passam pelo aval de quem tá vivo e tá aqui pra ver a história. A cinebiografia do Queen é um dos exemplos mais absurdos disso. Tem uma cena que a banda tá ali numa festa, né, cheia de mulheres, de drogas e tal, aí o Brian May e os outros integrantes do Queen chegam pro Freddie Mercury e falam, olha, a gente tá indo pra casa, a gente tá indo cuidar das nossas esposas. Você compra essa história? Aí eu acho que você precisa buscar ajuda profissional, então. Mas voltando ao Back to Black, né, o filme é tão confuso que é até meio difícil se situar no momento histórico ali. O que estava tocando naquela época? Era um momento que Strokes era o que pegava, né? E Amy Winehouse não tinha nada a ver com nada daqueles tempos. Até tem uma cena que toca Libertines quando ela tá no zoológico com o Blake, mas, assim, é o máximo. Esse filme não dá nenhuma noção dos caminhos que ela abriu para outras cantoras, né? O tanto que ela inspirou não só musicalmente, mas esteticamente também. É tudo reduzido a, olha, e agora a vencedora de 5 Grammys, Amy Winehouse, para mostrar como ela foi importante, assim, nossa, ela ganhou 5 Grammys, uau! Você entende que existiam as drogas e também os paparazzi, né, que estão ali em praticamente todas as cenas, mas você nunca vê como isso é um problema tão grande. Não existe reflexão nenhuma sobre como a fama é destruidora. O meu ódio por cinebiografias sem ousadia, higienizadas e com medo de falar sobre o seu retratado é tão grande que não vai caber nesse vídeo. Esse filme só me deu vontade de rever o documentário de anos atrás, né, do Asif Kapadia, que eu lembro de ter gostado muito na época que eu vi. Eu tava até um pouco receoso de reassistir o documentário, porque a lembrança que eu tenho é de que ele era uma pedrada, assim, né, aquele filme que é impossível você não tá chorando no final. E eu gosto desse estilo do diretor de fazer documentário, que é usando apenas imagens de arquivo e as entrevistas apenas em off ali, né, só reforçando o que já está ilustrado na tela. Afinal de contas, aquilo é um documentário sobre a Amy Winehouse e é exatamente essa a impressão que a gente tem. Essa maneira aí de fazer documentário funciona muito bem no filme do Senna, né, também do diretor, e aqui é aquilo que eu falei, é uma pedrada brutal. É bastante incômodo o tanto de flagras, assim, de paparazzi que aparecem nesse filme, né? O tanto de imagens sensacionalistas, mas eu acho que não dava para ser de outro jeito. O efeito do contraste da menina de 14 anos, né, cheia de vida, que aparece no começo do filme, com
o corpo sendo levado ali no final é absurdo. Não tem como não se comover com o Tony Bennett sendo tão sensível ali no momento da gravação com a Amy Winehouse, né? Ainda mais depois da clássica cena dela sendo anunciada como vencedora do Grammy pelo próprio. Ainda mais depois de ver como toda a mídia a reduzia a apenas uma bêbada maluca, né? Ainda mais depois de ver tanta autoestima em um monte de inglês feio. Aqui sim você tem uma ideia de como a mídia tratava a Amy Winehouse, né? Você tem um anúncio dela lá, e aí os caras falando, ah, ela tá bêbada em casa, né? E aí o Foo Fighters rindo ali atrás. Você tem o Blake dando entrevista, né? Um calvo com dente podre, né? Cara de inglês mesmo, falando que não precisa dela. Essa é a definição de autoestima da porra. Enfim, esse é um dos retratos mais cruéis e brutais aí de como a fama é destruidora. Aqui você tem uma ideia exata de que Amy Winehouse era simplesmente muito real para esse mundo. Se for assistir um filme só para entender melhor o que foi Amy Winehouse, eu diria para você ir no documentário. E só para constar, Back to Black da Amy Winehouse ficou em 8º lugar na lista lá da Apple Music. Uma posição na frente do Nevermind do Nirvana e uma atrás do Good Kid, Mad City do Kendrick Lamar. E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você assistiu Back to Black? Você não assistiu e nem quer assistir? Muito menos depois desse vídeo? Comenta aí, eu quero ler a sua opinião, beleza? Não esqueça de se inscrever no meu canal, tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui e também me ajuda bastante. Considere também se tornar membro do meu canal, tem o botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo apenas para membros e me ajuda ainda mais, tá certo? Galera, por enquanto é isso, um grande abraço e tchau!